Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para esse novo episódio aqui no Gerados Cast. Podcast esse que tem como objetivo gerar corações disponíveis para o reino do Senhor. E hoje, logicamente, uma oportunidade enorme de poder estarmos aqui assentados nessa mesa para juntos compartilharmos coisas extraordinárias da parte do Senhor para a sua vida, para te fortalecer, para te direcionar, que esse é o objetivo desse podcast, gerar corações disponíveis para o reino do Senhor. Segue a vinheta. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, nessa mesa com um convidado bastante especial, que é o nosso querido irmão Daniel. Meu irmão, seja muito bem-vindo, tá? Um prazer recebê-lo aqui, uma oportunidade gigantesca de estar aqui sentado à mesa juntamente com você. Seja muito bem-vindo, meu irmão. O prazer é todo meu, uma honra estar aqui novamente. Já tivemos uma oficina de evangelismo ano passado aqui, então a gente já se conhece e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A honra é toda minha de poder estar aqui compartilhando a mesa mais uma vez com vocês. Ah, que maravilha. É um prazer, logicamente, estar aqui com vocês. Sim, ele já fez aqui uma oficina de evangelismo que já tem como nome Aletheia, né? E isso é maravilhoso, né? O que a gente viveu aqui, o que a gente experimentou da parte do Senhor. E eu sei que foi coisa extraordinária. E da mesma forma também como ele trabalha em outras congregações, né, que abre as portas ali para entender, né, para compreender o que é essa dinâmica do evangelismo, né, desse compromisso, desse chamado, né, para a igreja do Senhor. Eu sei que vai ser algo essencial, né, e poderoso também para as nossas vidas nesse dia onde nós estamos sentados aqui. Iremos justamente, né, conversar acerca desses assuntos. Amém. Meu querido irmão, logicamente, todos aqueles que se assentam aqui à mesa, a gente tem como principal, né, ouvir a sua trajetória, a sua história, seus passos, né, de como você iniciou na fé, se você já, né, vem de berço evangélico. Conte para nós nesse momento, né, como foi o seu início, seu encontro com Jesus. Vamos lá. Os meus pais se converteram quando eu tinha ali uns 2 anos de idade. Eles se converteram numa igreja neopentecostal. Sim. E a gente era então levado à igreja desde essa época. Só que nessa fase de criança eu não tinha tanto interesse. Assim, eu era uma criança um pouco difícil, um pouco briguenta, Sim. um pouco violenta, digamos assim. E me levavam para a igreja e lá não tinha ministério infantil nessa igreja. Sim, então eu ia para ficar no culto, eu não entendia nada. Aí eu lembro que eu levava gibi para a igreja e ficava na última fileira da igreja lendo gibi. E depois, o que aconteceu? Devido a alguns problemas que tivemos lá, a gente mudou de igreja e fomos para a igreja que eu estou hoje, que é o Ministério Restauração e Vida, Sim. que eu tinha ali por volta de uns 9 anos de idade, aproximadamente. Maravilha. E essa igreja tinha ministério infantil. Sim. E eu, ali, tive o encontro com Jesus, realmente. Por quê? Eu vi que a igreja, não só por causa do aprendizado no ministério infantil, que eu acho que é algo muito importante, mas porque era uma época, ali por volta de 2002, por aí, que era só gente dura no culto. Sim. Nem todo mundo sem dinheiro. Mas mesmo assim, cara, chegava na hora do louvor, começava a cantar músicas animadas, você via a galera fazendo trenzinho em volta da igreja, trenzinho tipo assim, cada um no seu ombro, assim, indo cantando e tal. E eu lembro que eu achei aquilo muito legal, né? Que criança, né, gosta de ver dessas coisas mais animadas, né? Aquilo, assim, me animava, né, e tal. Então, a partir desse contato com essa comunidade local que eu vim a verdadeiramente, julgo que vim realmente a me converter, conhecer Jesus. Maravilha. E a partir daí eu tô aí até hoje. Até Né? hoje. Então, de certa forma, sim, cresci num berço cristão, mas creio que a conversão se deu, de fato, ali por volta de uns 9 para 10 anos de idade, aproximadamente. Lógico. Sempre tem aquela questão, né, que de fato toda pessoa ela precisa ter esse encontro com Jesus. Ah, eu nasci no berço evangélico. Perfeito, mas tem que ter esse momento. É verdade. Tem que ter esse start, né, esse encontro com Jesus de fato. É o Deus dos meus pais, né? O Deus dos meus pais, ele é o meu Deus também, né? Então, a partir desse encontro agora,
né? A gente carrega uma vida, carrega uma história, e é justamente sobre isso, né? E como é importante, a gente fala sobre isso também para os jovens aqui, os adolescentes, as crianças, que um dia vocês terão que ter um encontro com Jesus de verdade. Estão aqui, eles adoram o Senhor, glorificam, mas tem aquele momento, né? Aquele momento marcante, né? E essencial na vida, né? De cada pessoa, de cada cristão, e assim como nós, né? Que tivemos ali esse encontro com Jesus. E que Sim. maravilha, meu irmão. Né? Benção. É sempre uma alegria, né? De fato, lembrarmos desse momento, né? Que é o encontro com Jesus. E a gente Verdade. carrega isso, né? A gente carrega. É interessante que nem foi algo, tipo assim, um culto que o Espírito desceu e foi aquela Sim. transformação radical, né, de outra coisa para lá. Não, no meu caso foi uma coisa realmente bem gradual. E foi, acho que acredito que até muitas vezes a conversão se dá dessa forma, né? Que às vezes um planta, outro rega, e aos poucos a gente vai sem sendo convencido. Sem dúvida, meu irmão. E aí, algo muito interessante, logicamente, como a gente está tratando justamente de pessoas, né, dentro da igreja, que tiveram um encontro com Jesus. Mas dentro dessa realidade, a gente nota que dentro da igreja também existem pessoas emocionalmente distantes de Deus. Não é isso? Sim. As pessoas estão ali, distantes do Senhor, estão naquele ambiente, porém, né, com um pensamento distante. Né, na caminhada, né, eles estão ali meio que cheio de questões que não mantém essa pessoa nesse lugar, né? Não mantém ali aquela pessoa nos caminhos do Senhor. E muitas das coisas isso vem atrapalhando o relacionamento com Jesus. E aí, o que a gente consegue fazer com isso? Né? Qual o papel da igreja, digamos assim, na questão da evangelização? Né? O que falta nos cultos, digamos? Né? Porque existem muitas pessoas que estão na igreja, mas infelizmente elas se encontram distante de Deus. Né? E qual o nosso papel? Né? O que a gente consegue fazer? Eu acho que sempre quando a gente for ter cultos, ter encontros, momentos de oração, encontros de pequeno grupo, né, células que muitas igrejas têm, acho que sempre devemos apontar para o evangelho de alguma forma, o centro da nossa fé, certo? Exato. Porque muitas vezes é comum a gente ver mensagens que são até corretas sendo pregadas. Por exemplo, vamos supor, uma mensagem em cima do Sermão do Monte, por exemplo. E aí ali o Sermão do Monte tem diversos ensinamentos que de fato nós devemos cumprir. Mas, e assim, a Bíblia está cheia de outros mandamentos, certo? Mas deve ser dito, né, que o que a gente vê na palavra de Deus não é que ela é uma conduta de regra simplesmente para ser cumprida. Ela não é legalista. O evangelho é sobre graça, a graça de Deus. Então, creio que, independente da mensagem que você for criar, devemos sempre apontar para o evangelho, sempre apontar para Cristo. Creio que, inclusive, a melhor forma da gente incentivar as pessoas ao evangelismo, ou então a uma vida mais, quem sabe, profunda com Deus, é realmente entender o quanto que Ele nos amou primeiro. Porque se eu não tenho uma boa percepção, creio, de fato, uma noção razoável do quanto que o Senhor nos amou a ponto de entregar o seu Filho, então, sem essa revelação do amor de Deus, para que eu vou devolver esse amor, essa profundidade, essa amizade? Então, independente do que a gente vai pregar, a gente precisa ser sempre falado da mensagem do evangelho. Até porque a Bíblia inteira, independente da mensagem que será pregada, ela aponta para o evangelho de alguma forma. Aponta para Cristo, né? Para o Senhor. Né? É verdade. Por exemplo, a história de Davi e Golias. Normalmente se vê, às vezes se prega do Golias como se fosse o gigante dos problemas da vida, enquanto Davi é você. E você é o cara que vai ter a fé para atacar a pedra e derrotar o gigante que você tem que enfrentar na sua vida. Só que aquilo que, na verdade, é mais coerente com a Escritura, para aquilo que aponta para Cristo, é, na verdade, nos imaginar não como Davi na história. Nós somos como os soldados amedrontados, incapazes de derrotar o gigante. Que, no caso, simbolizariam o quê? O pecado, a morte, a condenação, esse que é o nosso maior problema. Então, quem é Davi? Davi é alguém que saiu ali do meio do povo, alguém que tinha uma expressão ali fraca naquele lugar,
Que E ninguém dava crédito. que ninguém dava crédito, e Isso. aquele que era o menos, tipo, provável de Sim, fazer foi sim, justamente sim, sim. ele que derrotou aquele gigante, de forma que, quando ele derrota o gigante, a vitória de Davi se torna a vitória do seu povo. Sim, Da sim. mesma forma, Cristo veio, desceu do céu, enfrentou esse gigante na cruz, ele venceu a morte, ele derrotou a morte por meio da sua própria morte e ressurreição, e a sua vitória se tornou a nossa A vitória. nossa vitória. A nossa Isso vitória. é verdade. Então, isso é só um exemplo, mas assim, em toda a escritura, assim, em todas as histórias do Novo Testamento, precisa haver esse direcionamento para o evangelho, para o quanto que realmente o Senhor nos amou e para que a gente realmente procure realmente nos aprofundar nesse amor. Exatamente. E é isso. Que maravilha, que maravilha. A gente vê como a importância que é, né? Que muitas das vezes a gente é voltados, logicamente, para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é uma sombra, né, da realidade, né, da manifestação de Cristo, de quem Ele é e como é belo ver isso. Né? Geralmente, quando nós ministramos o Antigo Testamento e ele não termina em Jesus, alguma coisa ali está errado, porque de fato ele aponta para Cristo, né? Aponta para o Senhor. E que maravilha, meu irmão, você trouxe essa explicação para nós nesse momento. E dentro dessa realidade, a gente vê também os processos que acontecem na vida, né, daquele que está na igreja, daquele que está ali na caminhada. E eu queria perguntar se você já passou por algum tipo de processo também, né, alguns momentos, logicamente que todo cristão ele enfrenta isso, né, e que você pudesse compartilhar conosco nesse momento. Processo de amadurecimento, quer dizer? Isso. Uhum. Olha, a vida cristã, acho que todas elas têm altos e baixos, Exato. digamos assim. Acho que quando a experiência que eu falei, que eu converti, foi quando começou o alto, eu tipo assim, comecei a ler a Bíblia, o Antigo do Sim, Novo sim. Testamento, eu gostava e etc. E aí teve outra fase da adolescência que eu acabei dando uma esfriada, não cheguei a deixar de ir à igreja, por exemplo, ou então ir para o mundo, mergulhar no pecado, mas Sim, assim, sim. sabe aquele negócio que você faz meio que no automático? Lógico. Foi mais nesse sentido. Sim. E o primeiro volta de novo foi quando uma vez que eu já estava meio que na juventude, já estava ali saindo da adolescência e entrou um novo líder jovem lá na nossa igreja e esse líder deu mais um boom assim na igreja, né? Então, isso até mostra a importância de realmente lideranças que nos impulsionem também, que inspirem os jovens, que inspirem as pessoas que estão ali debaixo daquele ministério. E esse é um outro primeiro momento. Mais para frente de amadurecimento foi quando eu conheci, digamos, outros tipos de pregadores diferentes do que muitas vezes se ouve até no meio pentecostal, que seria o que muitas vezes se chama de pregadores tradicionais da Sim, igreja sim. reformada, certo? Como Paul Washer, John Piper, Sim, sim. os pregadores mais inglês, né? Conheci também o canal do Defesa do Evangelho, enfim. Então, esse foi um outro momento que eu assim fui amadurecendo, tendo esse processo ao longo do tempo. E foi ao longo desse processo, inclusive, que veio a criação do movimento Aletheia, Entendi. inclusive. Entendi. Porque, embora eu já tenha sido convertido, já fosse convertido, creio eu, desde criança, acredito que eu não tinha, tipo assim, muito conhecimento de como compartilhar o evangelho. E Sim, acredito que esse é até o perfil de muitos cristãos hoje em dia, porque esse era o meu. Pessoas que verdadeiramente nasceram de novo, creram, mas não sabem como comunicar essa verdade para quem não conhece. Então, nessa parte de tentar entender melhor sobre evangelização, eu comecei a querer estudar mais sobre evangelismo, comecei a assistir, digamos, séries de pregações e tal. Foi aí que eu entrei quase em uma crise nessa época, porque agora eu tinha a teoria, mas na prática eu não tinha mudado nada na minha vida. Sim, Entendeu? sim. Então, essa é a importância também de você ter exemplos práticos na sua vida, Lógico, entendeu? Para você com seguir. certeza, com certeza. E aí foi quando eu descobri um outro canal chamado Living Waters, que é um canal americano, e esse canal ele filmava os evangelismos na rua. E foi aí, vendo esse canal, que eu pude ver, tipo, olha, é assim que se faz, é assim que então
é a aplicação prática daquilo que eu tinha aprendido na teoria. Sim. Então, foi a partir desse aprendizado de assistir a vários vídeos deles que o movimento Aletheia foi criado depois, querendo para ser algo mais voltado para o Brasil, porque eles eram um canal americano, Sim, né? sim. Porque eu vi que, cara, dá para aprender a evangelizar por meio de redes sociais, por meio de vídeos de internet, começar a aprender, né? Sim, sim. Então, sim. assim como eu comecei a aprender, eu queria que essa fosse também a experiência de Que outras maravilha, pessoas. que maravilha. Então, por isso que o movimento Teleteia existe e por isso que estamos aqui com esse objetivo de servir a igreja, de poder instruir no caminho do Sim, sim. evangelismo. E tudo isso realmente foi de vários estágios de amadurecimento, né? Com a igreja local, lidando com conflitos, né? Passando também por problemas, entendeu? Que você tem que também, ali na aprovação, aprender a confiar em Deus, aprender a perdoar. E não dá para contar todas as experiências aqui, porque são muitas, né? Mas Imagino. ao longo desse processo que creio que eu fui amadurecendo e resultou nesse ministério que estou atuando hoje. Que maravilha, meu irmão. É justamente sobre... e tudo isso se resume em um propósito, né? Que o Senhor, de fato, Ele realizou na sua vida, né? Que seguimos para um algo, né? Para um objetivo da qual Cristo quer que nós, de fato, venhamos estar, né, em sua presença, cumprindo aquilo que, de fato, Ele quer que venhamos a fazer na sua obra. E isso é maravilhoso. Entender isso, né, que você viu que, de fato, não somente a manifestação da transformação na sua vida, mas e pensar, nossa, Jesus transformou a minha vida, então Ele pode transformar outras também. Ele pode mudar outras É histórias. uma boa né? notícia, cara. Exatamente. A gente gosta de ficar postando tanto nas redes sociais, compartilhando boas notícias com os amigos de coisas boas que Sim, acontecem na sim. minha vida, na nossa vida, né? Como é que então a gente não teria a coragem, ou a alegria, ou a vontade Sim, de sim. querer compartilhar a maior notícia de todas, verdade. de que Jesus venceu a morte eterna Que no nosso maravilha, lugar. Que maravilha. Certo? Deveria ser algo natural para Sim, a sim. gente, uma vontade natural para todos Com nós. certeza, meu irmão. E como a gente está tratando, né, em relação à questão de evangelização, né, de evangelismo, e logicamente que, né, de imediato, assim, eu queria entender um pouco, né, o que não é evangelizar, né? Se trata, logicamente, a gente tem como objetivo, né, a evangelização. Você viu que por meio de um vídeo, falou assim, opa, é dessa forma, dá para fazer isso, né? E o que não dá e o que não é evangelismo, assim, no seu entendimento, logicamente, na sua concepção. Bom, antes da gente falar o que não é evangelismo, a gente tem que definir. O que é de fato o Exato. evangelismo segundo a Bíblia. Sim. Evangelizar a gente literalmente comunicar o evangelho. Sim. E não qualquer evangelho, qualquer boa notícia, mas aquilo que a Bíblia diz que o evangelho é. É assim, dá para a gente ficar aqui o podcast inteiro só falando sobre o evangelho. Sim. Só que, para a gente resumir, vou pegar o exemplo do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, quando ele vai resumir o evangelho, e ele diz, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que preguei a vocês. Sim, sim. Aí depois ele diz, e por meio dele vocês são salvos. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Exato. Aí, por fim, depois ele vai construindo o argumento dele, aí o assunto muda na carta. Mas, então, pela própria definição do apóstolo Paulo, de forma resumida, obviamente, a mensagem do evangelho é essa, de que o Filho de Deus veio, se tornou ser humano, viveu entre nós, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados, levando sobre si a ira de Deus, o castigo que era nosso por conta dos nossos pecados. Sim, sim. E, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Para quê? Para que todo aquele que nele crê e se arrepende dos seus pecados seja salvo, reconciliado com Deus e ressuscitado, assim como Jesus também foi ressuscitado, e não passe por condenação. Definindo isso, o que não é evangelização? Então, tudo que não é evangelização é tudo o que não inclui ou não dá foco para essa mensagem específica, para a comunicação dessa mensagem específica. Então, com isso, a gente pode até citar vários jargões aqui que são comuns na evangelização moderna. E já peço desculpas para se alguém usa essa forma, não sei se eu vou ofender alguém aqui, mas vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando nós dizemos, vamos evangelizar e dizemos,
Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Seu coração tem um vazio que só Jesus pode preencher. Então venha para Ele que Ele vai te dar paz, amor e alegria. Isso é mentira? Não é mentira. Não. Verdade entendeu? Porque, de fato, Jesus nos ama, os planos dele para nós são maravilhosos. Ele realmente somos completos apenas nele. O fruto do Espírito, de fato, é amor, paz e alegria. Legal. Mas isso é exatamente o centro do que a Bíblia diz que é o Evangelho? Não. Então, a questão é que, muitas vezes, a gente quer falar aquilo que o Evangelho gera na gente. Sim, o Evangelho sim. gera, assim, amor, paz, alegria, preenchimento. Muitas pessoas que se sentiam vazias e depois que encontraram Jesus, Lógico. tudo isso aconteceu. Sem dúvida. Mas isso acontece em nossos corações a partir de uma ação do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo só gera isso em um coração que, de fato, se arrependeu e creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, não é que a gente não possa falar isso, não estou dizendo isso. A gente pode incluir isso nas nossas mensagens. Mas a questão é, se a gente apenas dizer isso, sem falar de arrependimento, sem falar do sacrifício de Jesus em nosso lugar, é como se a gente estivesse querendo oferecer a água sem a fonte de onde jorra essa água. Entendeu? Então, por isso que... E tudo bem também falar um pouco sobre os métodos de evangelismo, por exemplo. A gente pode usar diversas formas para abordar pessoas. Tem gente que gosta de abordar usando um copo d'água gelado, um folheto. Sim, sim. Já vi gente que alugou o carrinho de pipoca a 50 centavos, o saco, para poder atrair as pessoas, para daí falar do evangelho. Enfim, tem várias formas criativas de você poder... Um meio ali, né, que procura para poder se achegar, né? Isso, meios de aproximação. Exato. Todas essas formas, assim, eu creio que são válidas. Mas tudo isso deve ter um objetivo. E o objetivo é que a gente possa falar do amor de Deus revelado na cruz. Ok? Então, a gente não deve apenas dizer que Jesus ama. Jesus ama a pessoa. Porque se a gente dizer isso sem falar da forma que ele transmitiu esse amor, que foi morrendo por nós, acaba que o amor de Deus vai soar algo superficial. Sim, entende? Sim. A gente tem que falar não apenas que Jesus ama, mas da forma pela qual ele demonstrou esse amor. Esse amor. Exatamente. Isso é verdade, Então é isso. O evangelismo é isso, a evangelização é isso, e quando a gente não foca nessa mensagem, quem sabe foca em outras coisas da Bíblia, foca em outras verdades, acaba que a gente fica, às vezes até fala da Bíblia, mas não fala diretamente do Evangelho de Jesus. Que transforma de fato o Evangelho, né? O Evangelho que muda, que transforma a mente, o coração da pessoa, que resgata, né? E aonde não há a manifestação do Evangelho do Senhor, não tem transformação. Né? Exato. Não tem transformação, né? Não tem mudança, não tem uma restauração, né? uma verdade. E é justamente sobre isso. Ambientes onde o evangelho não chega, ele está cativado pelo mal, né? O mal ele opera, o mal ele trabalha, mas a partir do momento que a luz chega nesse lugar, e aí tudo vem às claras, a realidade de quem somos, né? O quão pecador nós somos e a necessidade que temos, né, de um Salvador. É como Paulo dá aquele brado, né, aquele grito da alma dizendo, né, miserável homem que eu sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, é o grito da alma do necessitado quando escuta o Evangelho e ele entende que, de fato, precisa de um Salvador. Né? De chegarmos para pessoas assim e falar assim, meu irmão, eu tenho uma ótima notícia para você. Né? Vai dar aquele riso, né? Tem uma ótima notícia para você. Qual? Qual é a notícia? Fala, Jesus morreu na cruz do Calvário, né, para salvar a minha e a sua vida. Né? Você que é pecador, né, você que, né, precisa ser liberto, restaurado, Jesus de Nazaré, né, ele morreu para salvar as nossas vidas. Isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso. Cara, isso é a maior notícia de todas, que deveria, na verdade, sempre nos emocionar. Exatamente. Sabendo que o Senhor do Universo... Às vezes eu gosto de ver coisas de astronomia, e às vezes eu vejo o quanto que o planeta Terra é tão pequeno, comparado com a imensidão do universo. Aí fica tipo, gente, que coisa mais doida. Saber que o Criador de tudo isso escolheu se fazer
algo menor do que um grão de areia no Saara Sim, para sim. poder se relacionar com suas criaturas que foram feitas Que à sua maravilha. imagem. Isso Isso é é fantástico, né? fantástico demais. Glória a Jesus. E dentro dessa realidade, Daniel, a gente entende também sobre algumas questões, logicamente, que a gente pode cometer alguns erros, né? E que erros geralmente acontecem em questões de evangelização e aquilo que a gente precisa evitar, do que não fazer, uma questão de evangelismo, né? Como você de fato já atua, né, nas ruas, né? Como já tem, né, você trabalha ali, né, juntamente com oficinas, e isso traz também a abordagem daquilo que a gente precisa ter, né, alguns cuidados, logicamente, também, né, ter atenção. Da mesma forma que a gente tem atenção quando vai pregar, né, para não falar nada fora do texto, da mesma forma, uma ação, né, de evangelismo. Né? E o que de fato seria? O que eu não posso fazer, né, no caso? Uhum. Olha, infelizmente tem muitos erros que são cometidos ao evangelizar, então não, não, não tem como citar todos aqui, Sim, mas sim, alguns sim. que eu posso citar, por Sim, exemplo, sim. a gente tentar facilitar a linguagem. Por exemplo, imagina que você nunca leu a Bíblia e eu chego para você e digo, irmão, tu tá passando por um vale de ossos secos? Você precisa ser lavado no sangue do Cordeiro. Hum. A pessoa que nunca leu a Bíblia, Nunca ouviu nunca isso? ouviu isso, vai achar que eu sou um maluco, né? Então, primeira coisa, a gente precisa falar numa linguagem acessível. Exato. Tentar simplificar muitas vezes esse crentez que está na nossa Sim, linguagem, sim, sim. que é uma linguagem que é comum aqui nas igrejas, mas que é muitas vezes estranha ou pouco comum aos de fora. Por exemplo, em vez de você falar que da concupiscência da carne, você simplifica e fala dos nossos desejos humanos, Desejo. por exemplo, entendeu? Verdade? Embora perca um pouco a profundidade, a gente deve zelar pelo entendimento da Sim, pessoa, sim, para que sim, a sim. pessoa de fato Lógico. tenha o entendimento daquilo que a gente quer falar. Outra coisa, a gente deve também buscar ouvir a pessoa, fazer perguntas, ser amigável, amoroso e buscar ter um diálogo da pessoa. Entendi. E não ver a pessoa também apenas como um número de convertido. Sim. Tal, ver a pessoa como uma pessoa, por quem Jesus morreu. Exatamente. Alguém alguém que é muito amado pelo Pai e alguém que deve também ser Maravilha. muito amado por Sim, nós. sim, sim, sim. E a gente não deve, como eu falei, né? Não deve ser um número, apenas uma conquista pessoal de que eu consegui falar do evangelho para a pessoa, mas a gente deve genuinamente buscar a libertação, a conversão Lógico. de quem a gente está Fundamental, conversando. né? Com certeza. Então, assim, isso também a gente deve ter esse amor pela pessoa. E outra coisa, é muito necessário, muito importante a gente. Agora eu não falo tanto em relação à abordagem na rua, mas também mais em relação aos nossos amigos. Sim, sim. Assim, a gente precisa dar um bom exemplo quando a gente está à volta deles. Com certeza. De nada vai adiantar você saber explicar o evangelho direitinho, ter coragem e não ter vergonha para falar do evangelho se, por exemplo, você é conhecido por ser uma pessoa mais explosiva do seu trabalho. Alguém fofoqueiro, alguém, não sei, alguém que é murmurador, Sim, vive sim. reclamando, entendeu? Então, Dá mau exemplo ali, né? pois é. Então a gente deve mostrar pela nossa prática de vida que aquilo que a gente crê é verdadeiro, de fato é Lógico. transformador. Sim, sim. Ok? Isso é verdade. E dar um bom exemplo para as pessoas daquilo que a gente acredita. E outra coisa também é também entender que a gente as duas coisas precisam estar juntas, tanto a comunicação do evangelho como também o bom exemplo. A gente também não deve ser o cristão calado, Sim, que é o agente secreto que ninguém sabe que ele é cristão. Exatamente. Então devemos ter o equilíbrio da forma como nós vivemos e daquilo que nós devemos comunicar, que é a mensagem central do evangelho, do amor de Cristo. Que maravilha. Assim, que eu me lembre, são os erros assim que eu lembro assim que muitas vezes são cometidos. Sim, sim. Mas acho que também um dos mais eu já falei que é a pessoa tentar evangelizar sem o evangelho. Sem o evangelho. Uhum. Porque às vezes até se fala de Jesus, mas se fala alguma outra coisa de Jesus, mas não Sim, fala da sim. sua morte e ressurreição. Entendi. Por exemplo, se eu apenas disser para você, que Jesus manda amar o próximo, manda a gente perdoar, e você, por exemplo, for alguém de uma religião espírita,
você possivelmente vai concordar com tudo que eu tenho, com tudo que eu disse, e não vai mudar nada na forma que você já pensa. Sim, sim. Entendeu? Porque quem é, por exemplo, espírita já acredita em Jesus de certa forma. Sim, sim. Já usa até como a Bíblia como base para falar sobre amor ao próximo, como o perdão, aquilo que Jesus disse. Então, a gente não deve apenas falar sobre os ensinamentos de Jesus ou mandamentos, mas também disso que ele fez e que apenas crendo nele e não nas nossas obras que a gente pode ser salvo. Entendi. Então, isso que eu diria também que é uma das coisas mais importantes para se falar, para se ter o evangelismo. E, claro, não posso esquecer, vida de oração. Gente, não podemos ter, sem querer, evangelizar sem ter uma vida de oração. de vida constante de oração. Exatamente. Não é só 5 minutos antes de sair para evangelizar. É todo dia. Todo Você dia. pedir, clamar por um avivamento. Sim. Clamar para que Deus te use ali onde você está. Sim, sim. Aclamar pelos seus familiares, seus colegas de trabalho que ainda não conhecem a Jesus. Então, esse também seria outro erro. Não ter uma vida de oração, ali voltada e focada nisso também. Perfeito. Isso já, talvez já entra já no quesito, né, onde nós iremos abordar sobre a questão do o que fazer. Né? A gente está tratando sobre a questão do que não fazer, né? E sobre o que fazer, logicamente, na questão da oração, né, de buscar ali a presença do Senhor, né, de pedir ao Senhor para que o Senhor venha, né, nos guiar, nos direcionar ali para que aquelas pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Né? E isso é importante, do que a gente precisa fazer. Né? E quais são os seus conselhos nesse momento, do que a igreja ela precisa fazer nesses momentos, logicamente, né, para sair ali para a evangelização. E também antes, né? Antes de todo um preparo. Né? Sim, sim, sim. Bom, claro que a gente tem que, como eu já falei, né, a gente precisa orar, ter uma boa conduta, a gente também precisa estudar a palavra de Deus, ter um conhecimento razoável, né? Claro, a gente não precisa ser teólogo para a gente evangelizar, mas um mínimo de conhecimento é necessário. Sim, sem dúvida. Como é que a gente vai falar de uma mensagem que a gente não conhece direito, certo? E tem essa parte do preparo. E o como fazer? Tem 3 formas que acho que são as principais. Sim. Diria nem formas, mas públicos. O primeiro público seria as pessoas do nosso convívio. O segundo público seria desconhecidos, por exemplo, que a gente vê no cotidiano. Por exemplo, quando a gente pede um Uber, né, um motorista de aplicativo, ou então pessoas que a gente pode abordar na praça, em ações mesmo, fazendo cultos na praça, etc. E o terceiro seria em contexto de ação social. Esses seriam os três públicos que são os mais em contexto urbano, né? Aqui não estou falando de missões transculturais, estou falando aqui dentro do nosso contexto aqui dentro da cidade. Lógico. E acho importante que a igreja se posicione ou então haja com esses 3 públicos que são os mais amplos, mais principais. Então, é importante que a igreja, os membros, cada cristão, seja encorajado em querer falar do evangelho aos seus amigos, no seu convívio. Sim. E procurar fazer isso de forma natural, de alguma forma que você consiga achar ali no cotidiano. É fácil? Não é fácil. Mas, assim, no meio de uma conversa cotidiana, você pode conseguir ali pegar algum gancho daquilo que você está falando para conseguir, numa conversa de forma natural, falar do evangelho. Posso até dar um exemplo rápido aqui. Quando eu estava conversando com alguém, a pessoa estava falando o quão foi difícil para ela botar o filho pequeno na creche, que a pessoa acho que o filho dele com a esposa tinha menos de 1 ano. Então, mas tiveram que botar na creche, por questão de necessidade, foi difícil para eles. Estávamos falando sobre isso, e aí eu virei para ele e falei, tipo, cara, você está falando isso? Me lembrei de uma coisa. Mudando um pouco de assunto. Você acredita em Deus? Aí ele falou, tipo, sim, Deus, Jesus, sim, acredito. Mas ele não era cristão, né? Aí eu falei, é que você está falando o quanto foi difícil para você botar o filho na creche? Isso me lembrou de Jesus, sabia? Por quê? A Bíblia diz que Deus, ele enviou seu único filho à Terra há 2000 anos. Então, você está dizendo que foi difícil para você botar o seu filho na creche. Imagina então como foi para Deus, né? Que tinha o seu filho lá no céu com ele. Ele enviou seu filho para se tornar um ser humano como o de nós, mas não para simplesmente ser cuidado, mas para cuidar de nós. E a partir daí, pegando esse gancho, que eu expliquei com mais
expliquei melhor, né, sobre Cristo, o que ele veio fazer e etc. Assim, esse é só um exemplo. Sim. Sempre quando a gente vai tentar transitar, fazer essa transição do assunto, não é fácil. A gente sempre na nossa cabeça acha que vai ficar esquisito, que a Sim, pessoa vai sim. olhar torto assim, É. né? Sempre dá essa sensação, mas só a gente lembrar da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus começa como? Você poderia me dar água? Aí a mulher samaritana chega e dá um fora em Jesus. E Jesus, na fala seguinte, já diz: se você soubesse quem está pedindo, você que me pediria a água e eu te daria a água viva. Então, olha só, Jesus começa pedindo água natural e na fala seguinte ele meio que já muda o assunto, fala da água espiritual que só ele pode dar. Então, a gente, então, pegando esse exemplo de Jesus, e aí essa mudança de assunto assim não fez com que a evangelização fosse menos eficaz. Vimos o que Deus fez na vida da mulher. Então, a igreja deve ser incentivada nesse sentido. E a ação social, a gente deve também buscar ajudar as pessoas da melhor forma e também não deixar o evangelho de lado. E na hora de, por exemplo, ações que abordam o pessoas na rua, Sim, sim. tem várias, como eu já falei, tem várias estratégias criativas, mas o curto e direto é você sorrir, cumprimentar, se apresentar e pedir para conversar. Chegar e falar, tipo, oi amigo, tudo bem? Posso conversar com você um pouquinho? Aí se a pessoa dizer sim, você se apresenta, pergunta o nome dela, aí você ali pode já começar direto uma conversa sobre Sim, Deus, sim. e assim, e por aí vai. Então, de forma resumida, diante desses três públicos, assim, acho que é uma forma boa da gente pensar em possibilidades de como fazer, de como Sim, falar do sim, evangelho no sim, nosso sim. dia a dia e também em eventos e programações da igreja. Que maravilha. É ter o evangelho na veia, né? Uhum. Todos os dias, tá com sair, né? Da mesma forma, eu falei, Senhor, abençoa meu dia, né? Abençoa, me leva em paz para o trabalho, retorna em paz para o trabalho, mas incluir também nessa oração, eu falei, Senhor, né? Permita que eu também compartilhe do seu amor, compartilhe do seu evangelho também, né? E Sim. ministrar a tua palavra. E é justamente esses momentos onde nós estamos, Daniel, e é a gente nota que, de fato, a igreja do Senhor, ela vem crescendo de uma proporção, né, de uma forma muito grande, e isso a gente vem notando, isso eu até percebo também, que vem gerando, né, um grande aglomerado, logicamente, né, de pessoas que estão se reunindo, né, milhares e milhares de pessoas, né, a igreja ela está cada vez mais ali expandindo, jovens na rua, isso me alegra muito, né, de ver essas manifestações, e nisso eu vejo o agir de Deus, né, o Senhor agindo na vida dessas pessoas, mas também existe aqueles que ainda estão acuados. Existe aqueles ainda que têm medo de chegar para alguém e falar, meu irmão, até de falar isso, que muitas das vezes é o jargão, né? Jesus te ama. E Uhum. muitas das vezes a pessoa ela tem medo de falar sobre isso, Esse é né? um dos problemas que eu acho que é mais comum hoje. Que A fica questão travado ali, a né? questão da vergonha, da Exato. timidez, Sim, sim. sim, com certeza. E a gente vê isso, né? Quantas e quantas pessoas passam por esse tipo de situação, né? Aí muitas vezes pode chegar assim, pastor, eu tenho vergonha, eu não sei o que essa pessoa vou falar para ela, o que eu vou dizer, né? E muitas das vezes a pessoa passa por isso. E é justamente por isso que existe a oficina, né, do nosso irmão Daniel, que é a Aletheia, tá? Então, eu te convido, né? Eu convido você, de fato, né, a conhecer mais, né? Quer, né, aprender mais acerca de, né, questões essenciais, né, daquilo de como é a evangelização, de como abordar, né? Isso é maravilhoso, meu irmão, né? De poder estar aqui sentado com você, de poder ouvir e de compartilhar justamente com essas pessoas. E eu peço nesse momento que você possa, né, orientar esses que estão te ouvindo nesse momento, né, que ainda estão com medo de sair, de evangelizar, de fazer o ID do Senhor, né? Então, qual o teu direcionamento nesse momento para aqueles que de fato estão ali um pouco acanhados nesse momento? Como eu falei, né? Acredito que essa é a dificuldade que as pessoas mais dizem que tem, mais apresentam realmente na hora Sim, de sim. evangelizar. Primeira coisa, a gente precisa entender que o ID é um mandamento para todo cristão. Não é um mero conselho, mas é Exato. algo que a gente precisa Sim, se sim. esforçar para cumprir, assim como a gente precisa se esforçar para ler a Bíblia e orar. Sim, sim. Da mesma forma que a carne não gosta de ler a Bíblia e orar, e dizemos que devemos lutar contra a carne para poder
vencer a falta de vontade das disciplinas, de fazer as disciplinas espirituais e obedecer os mandamentos, da mesma forma, deve haver um esforço da nossa parte para vencer a vergonha, para fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Já disse, realmente não é fácil. É um desafio, porque a carne não gosta de fazer isso, embora a gente todos concordemos que a mensagem da salvação é algo maravilhoso para todos. Então, como lidar com a vergonha? Sim. Eu diria que talvez a dica principal que eu possa dar, teria outras, mas talvez a principal é: tente decidir falar, decida falar, independente do que você está sentindo na hora, numa forma um pouco, talvez, mesmo que simples. Sim. Eu sei que falar assim é um pouco fácil demais, né? Tô com vergonha de falar. Ué, fala mesmo com vergonha. Mas pensa o seguinte, um exemplo que eu costumo dar é que todos nós já tivemos que, em situações da nossa vida, passar por cima de vergonha para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Você que está assistindo, provavelmente, não sei se você é adolescente, se você não é, você já foi adolescente, todo mundo que já foi adolescente, e na época da adolescência, quase todo mundo já teve que, por exemplo, fazer uma apresentação de um trabalho diante da turma, valendo nota. E muita gente fica como? Nervoso, né? As pernas tremem, começa a suar frio, mas teve que fazer. Não tinha a opção de chegar para sua mãe e dizer: mãe, estou com vergonha, posso não fazer e repetir de ano? Não rola de você fazer isso, a mãe não vai deixar. Então, você teve que, ali, passar por cima da vergonha para fazer aquilo que você tinha que fazer. Então, se todos nós já fizemos isso na nossa vida, na nossa adolescência e até em outras situações da nossa vida, tivemos que passar por cima da vergonha para fazer algo que a gente queria ou algo que nós precisávamos fazer, então qual desculpa nós teríamos para não aplicar o mesmo com a evangelização? Sim. Então, a gente precisa falar independente do que a gente está sentindo na hora e entender que esse aprendizado de lidar com a vergonha se dá por meio da prática. Ou seja, com o tempo a gente vai aprender a lidar com a vergonha. Isso não quer dizer que a vergonha vai desaparecer em algum momento. Talvez a gente sempre sinta algum receio na hora de evangelizar. Mas o problema não é esse. O problema é esse medo nos travar, entende? Pensa em Moisés, ele estava cheio de medo. Mesmo assim, ele falou. Ele, usando Arão ali como o seu intermediário, ele foi cumprindo a vontade de Deus. Eu acho um exemplo de Moisés maravilhoso, porque ele dizia que não sabia falar bem, era alguém de pesada língua, então era até engraçado, porque Deus tinha que falar com Moisés tinha que falar com Arão, para Arão falar e fazer o que ele tinha que fazer. E é engraçado que isso se dá, é interessante, porque essa dinâmica se dá mais forte ali na parte dos 10 mandamentos, na parte das 10 pragas, e você vê sempre Moisés falando para Arão. E aí é interessante que quando vai chegando no fim das pragas, você começa a ver Moisés agora fazendo os sinais. Você começa vendo ali Moisés agora falando direto com os anciãos do povo, sem ali precisar de Arão. E aí, quando eles saem, vão para a terra, então já saem de Egito, cara, a gente vê mais Moisés ali falando diretamente com o povo do que tendo essa mediação ali do Arão. Então, vemos na própria escritura que é um aprendizado, sabe? Que a gente vai aprendendo ali por meio da prática. Lógico. E a gente precisa entender também que o que vai converter a pessoa não é a nossa personalidade. A gente não precisa temer a reação dela, porque mesmo se você for rejeitado, a pessoa não vai estar rejeitando você, vai estar rejeitando aquele que te enviou. Então, e entender que o que vai converter a pessoa, mais uma vez, não é sua personalidade, não é o quão bonito é o seu discurso, não é você falar bonito, ter uma boa oratória, mas o poder da mensagem em si que você está levando é poderosa o suficiente para salvar. Então você precisa, na verdade, confiar no poder da mensagem. Amém. E falar aquilo que Deus disse na Bíblia. Falar o que a Bíblia diz que o Evangelho é, sabe? E também se lembrar de que na Escritura, ali no Antigo e Novo Testamento, a gente vê Deus e Jesus escolhendo justamente as pessoas mais improváveis para o trabalho. Moisés, a gente pode pegar o exemplo de Gideão também.
vemos os 12 apóstolos, né? Quem eram os 12 apóstolos? Eram pescadores, cobrador de impostos, eram os zelotes, pessoas que, tipo assim, totalmente diferentes, mas que não eram os doutores da lei, não eram os grandes religiosos da época, eram pessoas comuns, Exatamente. improváveis para aquele trabalho. Isso é verdade. Então, eu digo para você que está assistindo que, então, se você se acha muito limitado nessa missão da evangelização, então é justamente o seu tipo de gente que Deus gosta de usar, para que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Amém. Então, que a gente possa simplesmente decidir cumprir essa missão, falar independente do que a gente está sentindo na hora e entender que o que vai converter a pessoa é o espírito que age por meio da pregação. Sim, sim. E não é a nossa capacidade de falar bem, de não gaguejar ou de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Que maravilha. É isso. Que maravilha. É uma alegria realmente ver isso, de fato, pessoas sendo impulsionadas, né, para essa missão, né, de evangelizar, de levar a palavra do Senhor. E isso é essencial para a igreja, né? E realmente, muitas pessoas estão ainda nessas situações, né, de medo ali, mas eu creio que o Senhor há de tocar no coração, né, de nos convidar para esse lugar, justamente para que possamos assim propagar, né, o evangelho do Senhor. Amém. Deixa eu só falar uma última Lógico, coisa. pode ficar. É que eu acabei esquecendo de falar. Quando eu estava falando de Moisés e Arão, Sim. só uma última dica que eu vou dar também, se alguém tem alguma dificuldade de evangelizar, de ter iniciativa, cara, junta com alguém que já faz isso há mais tempo, entendeu? Pode buscar ajuda, ou então formas de métodos, né, que tornem essa parte mais fácil. E pode ser uma coisa gradual. Por exemplo, se você ainda não sabe desenvolver uma conversa sobre o evangelho, você pode começar fazendo um convite para o pequeno grupo, pode começar fazendo pequenos comentários de Jesus ou aqui ou ali, pode dar um folheto para a pessoa inicialmente. Eu costumo dizer que o ideal não é apenas entregar o folheto, né, mas desenvolver o trabalho, mas se for apenas para você se acostumar com lidar com a vergonha, aí tudo bem, não é errado, né, a gente dar um folheto só para a gente começar a lidar com as nossas inseguranças, né? Então, eu diria, tipo, começa devagar, começa juntando com alguém que faz isso há mais tempo, para ser um pouco mais prático, né? Assim como Moisés e Arão, e creio que ao longo da prática o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando. Que maravilha, que maravilha. Meu querido irmão, eu queria nesse momento, né, deixar esse momento aberto para que você pudesse assim, né, para o público que te assiste, né, deixar alguma, né, uma reflexão, logicamente, e também um direcionamento, né, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que nos vê nesse momento, né, o que no seu coração, né, da parte de Deus, deseja transmitir para essas pessoas que ainda têm esse medo do evangelismo, né, de como e aqueles que já estão caminhando, né, e precisam ser impulsionados ainda mais, né, o que você deixaria para essas pessoas nesse momento que estão nos assistindo? Que a gente possa, como falei aqui, entender a missão de Deus, confiar na missão de Deus e entender que todos nós somos chamados não para sermos frequentadores de culto, sim. não para sermos pessoas que apenas vêm para a igreja, mas somos chamados para essa missão. E não apenas de comunicar o evangelho, mas para servir as pessoas, amar as pessoas, sabendo que um dia nós iremos prestar contas diante de Deus por tudo que a gente fez. E que a gente principalmente procure ser cheio do Espírito Santo. Amém. Porque eu, um tempo atrás, estava refletindo sobre isso, que quando os apóstolos eles veem Jesus subir aos céus, e Jesus não, ou seja, eles passaram todo o processo com Jesus, né? Eles foram enviados para pregar de 2 em 2, eles passaram todo o processo de aprendizado, viram ele ressurreto, eles estavam, ou seja, passaram na faculdade, estavam com o diploma na mão, mas Jesus falou: calma aí, não começa a pregar ainda. Espera o quê? Descida do Espírito Santo. Espera vocês serem revestidos do poder. Amém. Então, ok, a gente está falando muito aqui sobre a comunicação do evangelho, a gente falou muito sobre oração, a gente falou sobre dar um bom exemplo, mas a missão se tornará infrutífera e inútil sem o Espírito Santo. Isso é verdade. Então, que a gente possa buscar
saber que a conversão é um acontecimento espiritual. Exatamente. Não é uma mera alguém que simplesmente muda de ideia. É alguém que sofre uma transformação. Algo sobrenatural, um milagre no seu coração. Sim. Então, deve haver essa busca pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, porque é ele quem vai convencer o mundo da justiça, do juízo, do pecado. Então, sim, é muito importante a gente ter a instrução, é muito importante a gente ter a prática, é muito importante tudo isso, mas é muito importante na nossa vida de oração a gente também clamar pelo poder de Deus. Amém. Nas nossas vidas, o poder de Deus na nossa igreja, para que Deus traga vida e avivamento sobre a nossa igreja, para que a gente possa ir e incendiar onde a gente está. Que maravilha, meu irmão. Né? Que alegria poder estar aqui, né, juntamente, né, com você e ouvir, né, essas palavras, de compartilhar, logicamente, né, para aqueles que estão nos assistindo. É uma alegria, né, estarmos aqui juntos. Alegria para mim também. Com certeza. Meu irmão, eu sei que você também tem aí algumas coisas que possa apresentar. Temos aqui um livreto, não é isso? Que você utiliza também na oficina Aletheia. Que você puder falar, por gentileza, fica à vontade. Ok. Tá? Então, como falei, o Espírito Santo é o principal que devemos ter, mas também tem a instrução, ok? Por exemplo, lá em lá em Mateus 10, a gente vê Jesus, antes de enviar os discípulos de 2 em 2, ele deu ali um passo a passo, digamos assim, um roteiro do que eles deveriam fazer na hora de entrar numa casa, o que eles deveriam pregar, o que fazer e dizer quando eles fossem rejeitados. Então, da mesma forma, a gente pode ter um planejamento assim, inicial para quando a gente vai evangelizar. Então, esse livro, que é Comunica o Evangelho, um guia prático para todo cristão, é um livretinho assim, com 28 páginas. É realmente para dar para quem não tem hábito de ler, não ter desculpa, dá para ler isso aqui um dia. E é realmente focado na prática. Como ali ao longo de uma conversa, seja com desconhecido ou até com um amigo, a gente pode tentar ali direcionar para o Evangelho. E nesse livreto, também tem eu também coloquei alguns, deixa eu só achar aqui rapidinho. Aqui, ó, tem alguns QR Codes também, uns QR Codes aqui, que eles direcionam para vídeos os quais aquilo que é escrito no livro é mostrado na prática. É mostrado, tipo assim, em situações reais de evangelismo na rua. Sim. Ou seja, eu escrevo, normalmente faço isso, e aí agora no vídeo, numa situação real, como se faz. Ok? Porque, já que foi assim comigo, creio que isso vai ser bem útil para quem está assistindo. Então, é isso. O livro realmente serve como uma ferramenta para ajudar as pessoas a saírem da inércia. Claro que pode ser apenas uma ferramenta inicial, para quem às vezes não sabe como fazer, e depois, talvez, no início, fazer talvez de uma forma um pouco mais engessada no início, mas, como eu falei, é o ponto inicial para que, com o tempo, a gente passe a fazer de uma forma um pouco mais natural. Então, esse livro existe realmente para esse propósito. Sem dúvida. Prazer, meu irmão. Tá? Iremos, logicamente, deixar, né, aqui no rodapé, né, o endereço ali do Instagram, o seu número de contato, logicamente, quem quiser entrar em contato ali, né, fazer essa oficina de evangelismo, que é algo extraordinário, né, foi coisa, né, memorável aqui para as nossas vidas, e a gente aprendeu bastante, como hoje também nós estamos aprendendo aqui nesse momento. Meu irmão, foi um prazer estar aqui com você nessa mesa. Senhor, continue abençoando sua vida mais e mais, tá? É uma alegria poder estarmos aqui juntos e compartilhar, né, disso para o povo de Deus, tá? Então, o podcast nesse momento está chegando ao fim com mais esse episódio, tá? Podcast esse tem como objetivo gerar corações disponíveis para o reino do Senhor. Compartilhe, né, envie para o seu amigo, para o seu irmão, tá? Para aquela pessoa que precisa evangelizar, para aquela pessoa que está ali, né, precisa ser impulsionada e, né, entender a dinâmica do que é isso. Tá? Então compartilhe esse vídeo, Senhor continue abençoando poderosamente suas vidas, em nome de Jesus. Forte abraço e, né, até mais.